Em um mundo saturado por tendências passageiras e soluções instantâneas para a saúde, o jejum se destaca como um farol de simplicidade e sabedoria ancestral. Mas diante do caos de informações e desinformações surgem algumas perguntas fundamentais. Por que o jejum tem sido aclamado como algo tão incrível? Quais são os mecanismos por trás dessa prática? Será que mais tempo sem comer sempre se traduz em mais benefícios para a saúde ou existem limites que devemos respeitar? O que pode acontecer com pessoas magras que se aventuram em jejuns prolongados? Qual a história do jejum? Será que nossos ancestrais já conheciam os segredos que estamos apenas começando a desvendar? Por milênios, o jejum tem sido uma chave mestra na busca pela vitalidade, clareza mental e cura, praticado por grandes mentes e civilizações através da história. Sem a tecnologia ou conhecimento científico que temos hoje, essas culturas já compreendiam o poder escondido por trás dessa prática simples, algo que a ciência moderna apenas agora começa a desvendar com mais profundidade. A história nos mostra que o jejum não era apenas uma consequência da escassez de alimentos, mas muitas vezes uma escolha deliberada carregada de sabedoria e propósito. Imagine por um momento Angus Barbieri, que em 1965, sob supervisão médica, jejuou por impressionantes 382 dias, perdendo cerca de 125 quilos sem nenhuma comida sólida. Esse caso extraordinário nos mostra não apenas o potencial de transformação do corpo humano, mas também nossos incríveis mecanismos de sobrevivência e adaptação. Voltando ainda mais no tempo, até cerca de 460 e 370 a.C., encontramos figuras como Hipócrates, o pai da medicina, que já documentava os benefícios do jejum, incluindo a redução de convulsões em pacientes com epilepsia. Sócrates, a mente brilhante da Grécia Antiga, também fazia jejum, buscando clareza e resistência mental antes de seus embates filosóficos. Desde as magníficas civilizações do Egito Antigo, passando pela Grécia e Roma, até alcançar o coração das tradições espirituais em todo o mundo, o jejum tem sido venerado como uma prática transcendental. Na incrível diversidade da natureza, o jejum também se revela como uma estratégia sofisticada para a sobrevivência ou recuperação. Considere o leão, por exemplo, que após uma caçada exaustiva, entra em um período intencional de jejum e repouso. Diversas espécies, desde as menores aves migratórias até os grandes mamíferos marinhos, adotam períodos de jejum como uma maneira de ajustar seus corpos a ciclos de abundância e escassez ou como um meio de purificar e reequilibrar seus sistemas internos antes de etapas significativas de suas vidas, como migrações longas ou mudanças de estação. As serpentes também jejuam, especialmente antes da muda de pele, um processo conhecido como ecdise. Esse processo requer uma quantidade significativa de energia e recursos biológicos. Durante o jejum, ao reduzir a demanda energética de digestão, as serpentes concentram suas energias na regeneração da pele, facilitando uma muda mais eficiente e mais saudável. Da mesma forma, muitos répteis e aves entram em estado de jejum durante a incubação de seus ovos. O jejum nesse contexto pode otimizar a alocação de energia para processos metabólicos importantes para a manutenção da temperatura ideal para o desenvolvimento dos embriões. Enquanto os animais instintivamente recorrem ao jejum para se adaptarem e se recuperarem, as pessoas ao longo da história adotaram essa prática baseando-se na experiência direta e no conhecimento passado de geração em geração. Por muito tempo, os detalhes dos mecanismos biológicos por trás do jejum permaneceram um mistério. Até que, no início do século XX, vivenciamos um avanço significativo na compreensão de como o corpo humano responde ao jejum. Em 1921, o Dr. Russell Wilder, da Clínica Mayo, marcou um ponto de virada ao explorar o potencial do jejum para reduzir ou até eliminar convulsões em pacientes com epilepsia. Até então, a comunidade médica reconhecia os benefícios do jejum, mas os mecanismos subjacentes permaneciam um mistério. Wilder identificou a cetose, um estado metabólico induzido pelo jejum, onde o corpo quebra gorduras para obter energia na ausência de glicose. Ele percebeu que essa alteração metabólica estabiliza a atividade neural e pode reduzir a excitabilidade que leva a convulsões. Inspirado por essa descoberta, ele aplicou o princípio da cetose para desenvolver a dieta cetogênica.
Uma dieta rica em gorduras, moderada em proteínas e baixa em carboidratos que foi projetada para induzir a cetose sem a necessidade de jejum completo. Esse avanço ofereceu uma nova abordagem terapêutica para pacientes com epilepsia, mimetizando os benefícios metabólicos do jejum. Embora a dieta cetogênica seja um exemplo para explicar o conceito, é importante lembrar que o foco deste vídeo é o jejum e seus efeitos diretos sobre a saúde. Outro efeito notável do jejum é a ativação da autofagia, um mecanismo de limpeza celular que nosso corpo naturalmente emprega. A autofagia, que literalmente significa comer a si mesmo, em grego, é o processo pelo qual as células degradam e reciclam seus componentes danificados ou desnecessários. Esse processo de faxina interna é crucial para a manutenção da saúde celular, ajudando a eliminar proteínas defeituosas e organelas desgastadas. Períodos controlados de restrição alimentar são uma das formas mais eficientes de ativar a autofagia. Na ausência de ingestão constante de alimentos, nosso corpo procura otimizar seus recursos internos, iniciando esse processo vital de limpeza e renovação. Embora a ativação da autofagia tenha sido associada à redução do risco de várias doenças, incluindo câncer e condições neurodegenerativas como Alzheimer, é essencial entender que ela é apenas um dos muitos processos que contribuem para a complexa defesa do corpo contra essas e outras patologias. Estimular a autofagia através de um jejum bem administrado pode oferecer benefícios significativos, mas precisamos reconhecer também que a ativação da autofagia vai além do jejum, abrangendo uma variedade de práticas que podem estimular ou ajudar nesse processo vital de limpeza celular. Vejamos alguns exemplos. Exercícios de alta intensidade. A demanda energética elevada dessas atividades sinaliza ao corpo a necessidade de otimizar seus recursos, reciclando componentes celulares danificados para sustentar o esforço. Banho gelado. A exposição ao frio ativa o estresse térmico, que pode induzir mecanismos de sobrevivência celular, incluindo a autofagia. A autofagia ganhou destaque mundial em 2016, quando o cientista japonês Yoshinori Ohsumi foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas pioneiras. Ohsumi elucidou os mecanismos moleculares da autofagia, demonstrando como as células reciclam componentes danificados para preservar a saúde celular e promover a longevidade. Seu trabalho não só esclareceu esse processo vital, mas também abriu novas vias de pesquisa sobre como disfunções na autofagia estão ligadas a diversas doenças, sugerindo novos caminhos para terapias inovadoras. Um exemplo interessante da aplicação prática desses conhecimentos é o estudo de longo prazo conduzido no Centro Nacional de Investigação de Primatas em Wisconsin, Estados Unidos, iniciado em 1989. Esse estudo investigou os efeitos da restrição calórica, um potencial estimulador da autofagia, sobre a saúde e longevidade dos macacos e trouxe resultados impressionantes. Entre os participantes, 2 macacos, Owen e Canto, destacaram-se. 2 décadas após o início do estudo, em 2009, como podemos ver nessa imagem, a diferença era notável. Canto, à esquerda, estava sob restrição, consumindo 30% menos calorias, mas recebendo todos os nutrientes necessários, mostrou-se mais saudável e teve uma incidência menor de doenças relacionadas à idade em comparação a Owen, que seguiu uma dieta padrão sem restrições. Esse grande estudo com macacos é apenas uma peça do quebra-cabeça na relação entre hábitos alimentares e saúde. A ciência nos mostra que períodos bem administrados de jejum não apenas estimulam a autofagia, essencial para a manutenção da saúde celular, como também influenciam positivamente vários biomarcadores. Isso inclui a redução da inflamação, a melhoria na sensibilidade à insulina e a otimização do metabolismo energético. Todos esses fatores são incrivelmente importantes na manutenção da saúde e composição corporal. O jejum bem controlado revela outro aspecto fascinante de seu impacto na saúde, o fortalecimento do sistema imunológico. Como já vimos, o jejum bem administrado é como um interruptor que ativa uma faxina interna chamada autofagia. Esse detox celular é controlado por sinais especiais dentro do nosso corpo, chamados mTOR e AMPK. Quando jejuamos, damos uma pausa no sinal que diz hora de crescer e multiplicar, mTOR, e ligamos o sinal de hora da limpeza, AMPK. É como se disséssemos às nossas células, vamos arrumar a casa em vez de trazer mais coisas para dentro.
E o cérebro? Ah, ele adora essa faxina. O jejum ajuda a criar novos neurônios, sim, novas células cerebrais e fortalece as conexões entre elas. Isso significa memória mais afiada e um cérebro mais ágil. Além de ativar a limpeza celular e beneficiar nossa saúde cerebral, o jejum oferece um merecido descanso ao nosso sistema digestivo, uma vantagem que não podemos ignorar. Durante o jejum, ao darmos uma pausa na ingestão de alimentos, permitimos que o sistema digestivo se recupere de inflamações leves e ajuste seu funcionamento, melhorando a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos. Falamos bastante sobre as maravilhas da autofagia e os diversos benefícios do jejum. A autofagia é sim um mecanismo biológico incrível e fundamental. No entanto, assim como um rio que transborda pode inundar uma cidade, a autofagia em excesso pode ter efeitos indesejados. Esse processo, quando não controlado adequadamente, pode levar as células a consumirem mais do que deveriam, degradando não apenas componentes danificados, mas também proteínas e organelas essenciais para o seu funcionamento. O jejum, embora benéfico, é uma forma de estresse controlado ao qual submetemos nosso corpo. Esse estresse pode ser extremamente positivo, melhorando a função celular e promovendo a saúde geral. No entanto, é fundamental reconhecer que a duração ideal e a quantidade de jejum variam de pessoa para pessoa. Encontrar o equilíbrio certo onde o jejum oferece benefícios sem causar danos é crucial. Diante dessa individualidade, na prática do jejum, surge uma questão fundamental. Na ausência de alimentação, de onde exatamente nosso corpo obtém a energia necessária para sustentar suas funções vitais? Nesse caso, o corpo começa a buscar fontes alternativas de energia em um processo meticulosamente orquestrado. A primeira reserva a ser acessada é o glicogênio armazenado no fígado, fonte rápida de glicose para atender às necessidades energéticas imediatas. Porém, a capacidade dessa reserva é limitada, durando aproximadamente 24 a 36 horas. Uma vez esgotada, o corpo revela sua adaptabilidade, recorrendo a outras fontes de energia. Os músculos também armazenam glicogênio, que pode ser utilizado para energia localmente, embora não seja tão prontamente liberado na corrente sanguínea como o glicogênio hepático. Quando o jejum continua por mais tempo e precisamos de mais energia, o corpo usa outro mecanismo e é nesse ponto que ele começa a usar a gordura corporal. Este processo é chamado de lipólise. Pense na gordura armazenada como uma reserva de combustível que o corpo guarda para momentos em que a comida não está disponível. Durante o jejum prolongado, o corpo começa a quebrar essa gordura em duas partes principais: ácidos graxos e uma substância chamada glicerol. Quando o corpo inicia a quebra da gordura armazenada em ácidos graxos e glicerol, entramos em um estado metabólico chamado cetose. Durante a cetose, o fígado converte parte desses ácidos graxos em moléculas chamadas corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos podem atravessar a barreira hematoencefálica e servir como uma fonte vital de energia para o cérebro, substituindo a glicose como seu combustível principal. Além da lipólise e da cetose, o corpo emprega outro mecanismo crucial para garantir o fornecimento contínuo de energia durante o jejum prolongado: a gliconeogênese. Esse processo ocorre principalmente no fígado e em menor grau nos rins. A gliconeogênese transforma o glicerol, proveniente da quebra da gordura, e outros substratos não carboidratos, como aminoácidos, em glicose. E é nesse ponto da explicação que surge uma questão importante e muitas vezes ignorada: como esse processo afeta aquelas pessoas com baixíssimo índice de gordura corporal? Pessoas muito magras enfrentam um cenário diferente quando suas reservas de glicogênio se esgotam. Na ausência da reserva de gordura, nosso corpo, em um ato desesperado de sobrevivência, vira-se para um último recurso: a própria musculatura. Imagine os músculos, construídos com tanto esforço, sendo lentamente desmantelados peça por peça. As proteínas, os tijolos dessas estruturas vitais, são desmembradas em aminoácidos, não mais para construir, mas para serem queimadas como lenha em uma fogueira de emergência. Além disso, a longo prazo, essa estratégia de sobrevivência pode afetar negativamente outras funções corporais essenciais que dependem de proteínas, como a reparação celular, a produção de hormônios e enzimas e a manutenção do sistema imunológico. Portanto, para indivíduos com baixíssimo índice de gordura corporal, o jejum, especialmente esse prolongado, requer uma consideração cuidadosa e, muitas vezes, a orientação de um profissional de saúde.
Diante desses riscos, algumas pessoas escolhem o jejum metabólico, uma abordagem que se diferencia do jejum fisiológico tradicional, onde todas as calorias são restritas. No jejum metabólico, gorduras saudáveis são consumidas estrategicamente para fornecer energia sem aumentar significativamente os níveis de insulina, mantendo assim a resposta metabólica do jejum. Contudo, essa estratégia exige uma adaptação metabólica, o que pode levar tempo. Ao explorarmos os mecanismos fascinantes pelos quais o corpo se adapta na busca por energia na ausência de alimentos, surge outra questão importantíssima. E quanto aos micronutrientes essenciais, como vitaminas e minerais? Afinal, esses micronutrientes suportam quase todos os processos biológicos, desde a função imunológica até a saúde óssea e a regulação hormonal. A resposta está em outro incrível mecanismo de sobrevivência. Por exemplo, as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são armazenadas na gordura corporal, sendo liberadas conforme a necessidade. Esta é uma estratégia eficiente para garantir o suprimento contínuo desses micronutrientes essenciais, mesmo durante períodos de jejum. No entanto, aqui nos deparamos novamente com a questão que mencionamos antes. E no caso de indivíduos com baixo índice de gordura corporal? Para pessoas muito magras, a quantidade de vitaminas lipossolúveis armazenadas pode ser naturalmente menor devido à reduzida quantidade de gordura. Mas isso não significa que elas enfrentarão automaticamente deficiências desses micronutrientes durante curtos períodos de jejum. O corpo é capaz de regular a liberação dessas vitaminas. No entanto, essa questão destaca ainda mais a importância de uma dieta rica em micronutrientes fora dos períodos de jejum, e a necessidade de cuidado quando se pretende fazer jejuns mais prolongados. Alguns indivíduos podem precisar de suplementação ou ajustes na dieta para garantir uma ingestão adequada desses nutrientes essenciais. Mas além das vitaminas lipossolúveis, existem diversos outros micronutrientes que sustentam o bom funcionamento do organismo como um todo. Imagine o corpo humano como uma orquestra sinfônica, onde cada micronutriente tem seu papel único, contribuindo para a harmonia da música da vida. Durante o jejum, essa orquestra enfrenta o desafio de continuar sua sinfonia, mesmo quando os instrumentos, ou nesse caso os nutrientes, parecem escassos. O cálcio, o maestro da saúde óssea e da contração muscular, encontra-se em uma dança delicada, equilibrando-se entre os ossos e o sangue. Em tempos de jejum, o corpo habilmente dirige o cálcio dos ossos para manter os níveis sanguíneos, assegurando que a música não pare. No entanto, como qualquer grande maestro sabe, é essencial que a orquestra seja reabastecida, indicando a importância de uma nutrição rica em cálcio nos intervalos de jejum para manter os ossos fortes e a música vibrante. Ferro e zinco, os virtuosos da orquestra, responsáveis pela vitalidade das células vermelhas do sangue e pelo fortalecimento do sistema imunológico, são reciclados com maestria pelo corpo. Eles são retirados das células antigas e reintroduzidos na corrente sanguínea, uma sinfonia de eficiência que garante que esses minerais continuem a contribuir para a saúde geral. As vitaminas do complexo B, as teclas que mantêm o metabolismo energético tocando em ritmo acelerado, e o fósforo, essencial para a criação da partitura da vida na forma de ATPs, são mantidos em harmonia através de uma gestão cuidadosa dos recursos corporais. O corpo se assegura de que, mesmo em silêncio alimentar, a música do metabolismo continue. Além do cálcio, ferro, zinco, as vitaminas do complexo B, o fósforo e outros músicos virtuosos como o magnésio e o sódio, e uma variedade de outros micronutrientes, há um elemento sem o qual nossa orquestra sinfônica corporal não poderia existir: a água. Imagine a água como o maestro invisível cuja batuta guia o fluxo harmonioso de nutrientes através do nosso organismo. A hidratação não é apenas vital para sustentar a vida, ela é o meio pelo qual cada nota nutricional alcança sua plenitude, permitindo que os processos vitais ocorram, desde a facilitação da circulação de nutrientes até a remoção eficiente de resíduos. Assim como uma orquestra depende de um palco sólido e de um maestro atento para sua performance, nosso corpo depende da hidratação para manter a sintonia da saúde ressoando. Portanto, durante e após o jejum, é essencial não apenas reabastecer nosso corpo com micronutrientes, mas também garantir uma hidratação adequada, mantendo a música da vida em sua mais rica harmonia.
Enquanto a sinfonia dos micronutrientes continua a ressoar em nosso organismo, revelando a intrincada beleza da vida em cada célula, é crucial lembrarmos de uma verdade fundamental. Cada indivíduo é um universo único, com necessidades e respostas distintas ao jejum. A prática do jejum, embora seja um poderoso estresse controlado capaz de fortalecer o organismo a nível celular, não segue a máxima de quanto mais melhor. Pelo contrário, ela canta a melodia do equilíbrio, da moderação e da adaptação.